Obrigada. Oi, gente, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Hoje nós vamos trabalhar o tema configuração familiar no século XXI, né? É um tema super atual, nós temos muitos avanços, né? Nós temos tido muitos avanços aí nos últimos tempos. E é um tema assim, um tema um tanto polêmico, mas vamos pensar numa coisa muito importante. Quando os temas dizem respeito a direitos humanos, né? Por exemplo, casamento homoafetivo, né? É um direito, né? É um direito adquirido, um direito adquirido aí por lei, é uma coisa que tá na nossa sociedade e todos nós precisamos aceitar, conviver, né? Então, quando o Enem te pede um texto desse, não é uma atitude esperta, perspicaz você se colocar contra, ok? Esse tipo de texto, ele não te dá abertura, né, pra gente falar contra ou a favor, né? Você pode abordar problemáticas, tá, gente? Você não pode... eu entendo, né, que algumas pessoas, de acordo com as crenças, às vezes são crenças religiosas e tudo mais, que você discorde, né, de que a família é a união de pessoas que se amam independente de qualquer coisa, né? Mas a gente tem que ter a maturidade, né, de saber diferenciar isso do texto que a gente vai entregar numa prova séria, que é o vestibular, que é o Enem. Então, textos que infringam questões, né, textos que usurpem, né, os direitos humanos, né, das pessoas, e que façam qualquer tipo de ofensa a qualquer pessoa que pense diferente de você, esses textos vão ser desconsiderados. Isso vem muito claro lá na prova do Enem. Então, o que eu sugiro é que se você não quer falar, né, por exemplo, se te incomoda falar sobre a união homoafetiva no seu texto, fale sobre as famílias, por exemplo, em que as mães são as chefes de família, as mães solo, né, ou... as mães solo de maneira geral, né? Porque a mãe solo não precisa, a gente fala mãe solo e eu vou explicar melhor esse conceito. A mãe solo, independente de ser a mãe solteira, né? Independente dessa nomenclatura que a gente nem usa mais hoje em dia, porque ela é pejorativa. Independente disso, mãe solo é aquela mãe que às vezes, mesmo casada, mesmo com o pai dentro de casa, é ela que cuida de tudo, é ela que sustenta, é ela que é responsável pelos filhos. Então, não precisa ser solteira para ser mãe solo, né? Por isso que a gente não implica mais o estado civil, né? Mãe é uma característica da mulher que teve um filho e independe do estado civil dela, né? Se ela é casada, se ela é solteira. Então a gente não usa mais a nomenclatura mãe solteira. Então essa é uma dica que eu vou dar para vocês aí também, né, de coração aí pra vocês usarem na prova de vocês, tá? Falem mãe solo, tá? É bem melhor, porque mãe solteira realmente é uma palavra que carrega um preconceito muito grande, tá? Então, se te incomoda falar sobre casais homoafetivos, vá pelo viés das mães solo, mas não caia na besteira, por favor. É uma recomendação, tô sendo sua amiga. Não caia na besteira de falar de maneira agressiva, né? Entrar numa briga contra essas formações familiares, ok? Porque isso é uma realidade social brasileira que é muito maior, né? Muito maior do que as nossas crenças, muito maior do que qualquer outra coisa, porque diz respeito ao direito, né, adquirido, ok? Ok, estamos conversados. Então vamos lá. Configuração familiar no século XXI, mais um lembrete aqui para você. Nós estamos simplesmente sondando temas, né? De acordo com questões que estão muito em alta, de acordo com que sempre
é possível que o Enem cobre e acaba não cobrando. Então, o tema que é remanescente do ano anterior, mas ele continua ali aceso, tem uma chama ali ainda, ele continua sendo considerado. Talvez você já tenha produzido um texto sobre isso, né? Então, eu vim aqui para te ajudar, né? Mostrar o meu jeito de produzir esse texto, né? E fazer uma coletâneazinha para a gente discutir um pouco o assunto, tá? Mas nós não temos bola de cristal. Quem me dera poder te dizer, vai cair isso. Mas eu não sei, tá? É só uma sondagem, só uma hipótese. Família. A instituição que antes era basicamente constituída por um homem, uma mulher e sua prole, vem passando por sérias transformações há décadas. A primeira grande mudança diz respeito às mães solo, mulheres que precisaram sustentar suas famílias e ou criar seus filhos sozinhas, sem que os pais dos mesmos auxiliassem. Recentemente, com o casamento homoafetivo, a possibilidade desses casais adotarem, a família passou por mais uma transformação. E ainda há casais heteronormativos que não desejam ter filhos, número que vem crescendo nos últimos anos. Eu estava esquecendo desse fator. Você pode falar também, pô, então vamos lá. Se por um acaso as mães solo também te incomodarem, eu espero que não também, que nada te incomode nesse tema, mas se por um acaso você não se sentir também pronto, poxa, eu não sei argumentar a favor, Bárbara, eu fui criado dessa maneira, mais forte do que eu não sei argumentar a favor nem de mãe solo, nem de casais homoafetivos. Então você pode falar dos casais heteronormativos que decidiram não ter filhos. Esse pode ser o foco, porque também é uma configuração que está cada vez, né, mais nova, mais atual. Tem muitos casais que optam por não ter filhos, só querem um bicho de estimação ou nem nada, né? Gente que quer viajar, quer curtir a vida e não quer ter filho, tá? Vamos lá. A regra é não ter regra, né? Super interessante. Em 31 de outubro de 2016, a datinha tá bem pequenininha aqui. Embora estejam escolhendo, desculpem, tá pequeno para mim, deixa eu aumentar um pouco aqui. Embora estejam encolhendo, as famílias não correm o risco de desaparecer, mas elas deverão se afastar cada vez mais do modelo tradicional, né? Essa coisa de família tradicional brasileira, isso é uma coisa, né, que inventaram, né? Que se a gente for pensar aqui na família tradicional brasileira, era a família indígena, que é a tradicional brasileira nativa, né? Essa família, infelizmente, está cada vez mais reclusa e esquecida pela sociedade, pelo Estado. Mas essa questão de família tradicional, gente, né? Isso é uma questão que cada vez mais isso vai... Não tem nem motivo para a gente continuar usando essa nomenclatura. O que é tradicional, o que não é, né? Família é família. Isso que é importante. Então, a regra é não ter regra. Adorei esse título aqui, da super interessante. Seu pai trabalha fora, sua mãe fica em casa cuidando dos... Seu pai trabalha fora, sua mãe fica em casa cuidando dos 4 filhos e seus irmãos. Quando terminam os estudos, casam-se e saem de casa? É uma pergunta, né? É assim sua família? Se a resposta for afirmativa, saiba que a sua família está prestes a virar peça de museu. Nos últimos 30 anos, o modelo tradicional de família sofreu profundas alterações. Crianças acostumaram-se a ter 2 casas por causa do divórcio dos pais. Mães e pais solteiros começaram a tornar-se comuns. Muito mais mães do que pais, a gente sabe muito bem disso. E, né, vamos falar aqui, ó, solo, muito melhor, tá? Super interessante. Não chamem mais de pais e mães solteiros. Mãe solo. Começaram a tornar-se comuns. Mulheres entraram no mercado de trabalho e passaram a sustentar suas casas. Casais homossexuais saíram do armário e adotaram filhos. Nos próximos 20 anos, segundo vários pesquisadores, a tendência é que esses novos modelos familiares se consolidem, todos eles.
todos, gente, né? Isso é uma realidade, né? Se passa a ser um direito ali garantido por lei, não tem nada que a gente possa, eu não quero muito menos fazer alguma coisa, mas não tem nada que alguém possa fazer para evitar que essas famílias se consolidem, né? A gente tem que aceitar e conviver com elas, porque a gente tem que conviver em harmonia com todo mundo mesmo, cada um com a sua vida, né? Então, olha, né, super interessante, diz, né, que essa regra, a regra não tem regra, porque em breve tudo isso vai estar muito consolidado, a gente não vai nem lembrar dessa discussão algum dia, né, porque é assim que acontece, tem a polêmica quando vem, né, o início das coisas, e essa polêmica demorou para acontecer, infelizmente. Eu queria que já crescer numa sociedade, que ter nascido numa sociedade que os casais homoafetivos fossem comuns, tanto quanto as mães solo, quanto tudo, quanto os casais que não têm filho, né? Mas não é assim que funciona, todo mundo precisa de um tempo, né? Então, o nosso tempo é agora e a gente tem que aproveitar esse refresco, essa coisa nova, gente. Coisa nova é bom, progresso, né? Olha, outra notícia aqui do G1, né, desse ano, olha, 14/5 de 2017, né? DF, Distrito Federal, né, tem o maior índice de mães solo entre famílias com filhos no Brasil. Com média de 31,6%, Distrito Federal está à frente do Rio de Janeiro e da Bahia no percentual de mulheres que criam filhos sozinhas. Índice está acima do nacional, então o Distrito Federal, né, é mais forte essa questão. Inclusive, uma mãe solo maravilhosa, Ellen Ramos, vem de lá, adoro o programa dela no YouTube, gente, que é Hell Mother. Assistam, tá? Maravilhosa, maravilhosa. Então, gente, olha só, parabéns aqui pro G1 também, que usou a nomenclatura, olha, mãe solo. Eu fiquei tão feliz de ver isso, de não ver mãe solteira. Eu achei muito legal mesmo. Então, olha só, gente, esse índice, né, no Distrito Federal, já ultrapassou o Rio de Janeiro e a Bahia, né? E no Brasil a gente sabe que isso é assim, acontece muito mesmo, né? Tem muitas mães solos no país. Outra notícia aqui, casamento gay cresce mais do que uniões hétero no Brasil. Olha só, gente, a gente falando sobre, em breve, essas mudanças vão se consolidar e a gente descobre essa estatística muito, né, muito interessante. Casamento gay cresce mais do que uniões héteros no Brasil, né? Os registros de matrimônios homoafetivos cresceu 51,7% no país desde 2013, quando determinou-se que os cartórios celebrassem também o enlace entre LGBTs, né? Então essa notícia do ano passado já deve ter crescido muito mais, né? Mas muito doido, né? Não imaginava também, assim, achei muito interessante essa notícia, achei bem legal. Então, já tá maior do que o casamento hétero, né? Então, pelo menos até ano passado, até novembro do ano passado. Acredito que não tenha mudado muito, não, né? Então, né, mais uma questão e um item, né, que você pode utilizar aí na sua redação, falando que esse aumento desses casamentos, né, estão bem maiores do que hétero, mostrando como essa estrutura familiar já está muito em transformação, muito, isso daqui já significa muita coisa. Uma notícia aqui, adotado por casal gay, menino de 11 anos escreve redação sobre ser a criança mais feliz do mundo, né? Esse saiu no Estadão. Estadão saiu esse ano, olha, 16 de março de 2017. Garoto no interior de São Paulo foi adotado por 2 pais após viver 1 ano e meio em um orfanato, né? Isso é uma questão bastante importante nessa nova configuração, que os casais homoafetivos podem adotar, né, crianças, e tem toda uma questão por trás disso, né, de as pessoas não acreditarem que crianças podem ser felizes sendo criadas só por 2 homens, ou por 2 mulheres, ou sem pai, né? Uma questão que eu acho bastante importante, né, sobre isso, eu acho assim, que é muito mais duro, né, para uma criança
Na verdade, assim, né? Não que seja duro, mas pode ser, né? Porque tem sempre essa questão, mas na escola, em breve, gente, isso não vai existir mais. Primeiro, né? Todo mundo está se adaptando e as escolas, as crianças vão todas se adaptar também. E criança, cara, já conversou com criança sobre essas coisas? É a coisa mais fácil do mundo, é só você explicar. A criança tá ali aberta, com aquela mente aberta, maravilhosa para entender. Quem tem a mente fechada somos nós adultos, né? Infelizmente. E nós que criamos as crianças dessa maneira, no final das contas. Mas que é muito mais duro você ter, né, um pai e só a sua mãe ali, né, as mães solo no caso, e a criança cresce sabendo que ela tem um pai, mas o pai tá ausente, o pai tá ali negligenciando ela, né? Então, isso é muito mais duro do que você ter duas pessoas, gente, que estão ali super em prol da sua criação, te amando, te dando amor, né? Mesmo que sejam duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, né? Então, isso é uma questão pra gente pensar, tá? Pra quem tá ainda pensando, se questionando sobre essa adoção homoafetiva. Número de casais que decidem não ter filhos aumenta no país, né? O outro viés dessa nova configuração familiar, né? Participação dos casais sem criança no total de domicílios saltou de 13,5% para 18,8% em 10 anos, né? Cresceu pouco em 10 anos, pra gente falar a verdade, né? Tem um pouco, mas eu acho que assim, é uma tendência maior, né, que está acontecendo aí, esses casais não terem filhos. Essa notícia do início de 2016, esse número provavelmente já aumentou, né? Mas é um outro viés importante de você falar na sua redação, né? É uma coisa que é uma realidade, está acontecendo, né? Muitas famílias vão simplesmente não ter filhos, né? E isso a gente fala em todas as esferas, né? Eu digo aqui de casal heteronormativo, né? Caso você queira escrever sobre eles, seja algo que você prefere escrever sobre, né? Mas há casais homoafetivos que não querem adotar. Tá aí cheio, né? As pessoas querem ficar juntas e não necessariamente elas querem ter filhos. Bom, agora vamos à nossa redação, né? Bom, como vocês já perceberam, essa introduçãozinha, na verdade, que eu escrevo aqui, para te inspirar aí, né, em casa, para você pensar modos de introduzir um texto, para você tirar ideias a partir daqui, ou simplesmente para você treinar a continuação desse texto, né? A minha introdução está aqui à vontade, disponível, né? Só não pode copiá-la no Enem, vai que outra pessoa resolve fazer a mesma coisa. Mas está aqui disponível para você, né, desenvolver o seu texto a partir, né, desenvolver a desenvolvimento e a conclusão. Então vamos lá. O conceito de família vem sendo ampliado ao longo dos anos no Brasil, através de aspectos diversos. As mães solo, por exemplo, representam uma estatística significativa de mulheres que criam seus filhos sozinhas ou com auxílio mínimo dos pais de suas crianças. Quando eu digo auxílio mínimo, gente, o que significa isso? O cara que paga uma pensão e acha que isso é o suficiente para criar um filho. Isso não é criar, né? Isso você está apenas ajudando no sustento. E olha, muitos, eu falo mínimo porque é mínimo mesmo, porque em muitos casos, né, não é dividida 50%, né, os gastos da criança. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu tenho amigas que têm filhos e gastos com crianças. Pode botar o negócio é pesado, não é fácil, tá? Então, escola e tudo mais. Então, esse auxílio mínimo que a gente diz é quando o cara dá um dinheirinho, mas o filho continua lá, né? Não participa, não ajuda com o dever de casa, tudo fica por conta da mãe. Então, as mães solo também são essas, mesmo que o pai pague pensão, não adianta, isso não é ser pai, tá? Então, bastante importante, até para você desenvolver o seu texto, se você for falar das mães solo, né, com mais profundidade, essas questões são bastante importantes. Há também as famílias formadas por casais homoafetivos, subdividindo-se ainda entre os que optam por ter filhos ou não, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Nem todo casal homoafetivo quer ter filho, assim como nem todo casal heteronormativo, tá? Então, tem aqueles que
que podem ter que querem ter filhos ou não. Então, também mais um aspecto para você desenvolver aqui, um parágrafo de desenvolvimento. Você pode falar só sobre esses casais, né? Sobre o direito que eles adquiriram no casamento, o direito de adoção, tá? Além disso, o número de casais heteronormativos que decidem não ter filhos vem crescendo nos últimos 10 anos. Então aí você vai falar, né? Se você quiser desenvolver a partir dessa introdução, o que eu diria para você? Você vai fazer um parágrafo, né? Desenvolvendo esse argumento sobre mãe solo, fala um pouco melhor sobre elas, né? Fala sobre essa realidade, que é uma realidade que já é antiga no país, tá, gente? Muito antiga, e apenas hoje em dia que a gente está tendo a clareza de não chamar mais essas pessoas de mães solteiras, tá? Então, mãe solo. Aí você pode desenvolver, olha, mais um parágrafo falando sobre os casais homoafetivos. Você pode falar, né, sobre os que querem ter filhos e sobre os que não, né? Você pode falar só sobre os que querem ter filho, por exemplo. Como é o processo de adoção, né? Como é que está sendo? Como é que é na questão legislativa? Isso está sendo fácil? Isso tá realmente, eles estão conseguindo adotar? E você pode desenvolver por último, né? Um desenvolvimento, mais um parágrafo de desenvolvimento, falando sobre os heteronormativos que não querem ter filhos, né? No final, na conclusão, você pode unir essas ideias só reforçando essa ideia inicial de que a família, em breve, né, tudo que a gente considera não tradicional vai passar a ser o tradicional, porque vai se concretizar, vai se enraizar na sociedade, né? Como qualquer coisa se enraiza, as coisas ruins e as coisas boas também, né? Então, gente, né, pensando assim nisso, essa introdução aqui é uma introdução de uma estrutura que a gente já conversou aqui para o Enem, que você pode desenvolver em três parágrafos de aproximadamente 5 linhas para desenvolvimento, mais, né, introdução e conclusão, né? Introdução, conclusão, 5 para cada, você tem 30 linhas. Numa média de 25 linhas, 27 por aí, né, ou menos, você consegue desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento falando sobre cada um dos itens apresentados anteriormente na introdução. A gente conversou sobre isso também. Bom, é isso, espero que tenha ajudado. Treine em casa, pesquise, vamos saber mais sobre o tema, né? E é isso, a gente fica por aqui.